ideologia? Bom, essa palavra ela foi dada pela primeira vez por Antonin de Saint-Exupéry. Ele era filósofo francês e ele escreveu um livro chamado Fundamentos da Ideologia. Ele participou da Revolução Francesa, só que ele não apoiou o governo que era posterior, que era do Napoleão Bonaparte. Então ele saiu da França. Para ele, a ideologia era uma ciência das ideias, no sentido amplo, então no sentido de consciência. Então era a percepção sobre si e o ambiente que você estava. Então as ideias seriam fenômenos naturais resultantes da interação do ser vivo com a natureza. No estudo de formação das ideias dele, ele apontou a vontade, a razão, a memória e a percepção como elementos desse processo, né? Das ideias, da percepção e tudo mais. Já o imperador Napoleão Bonaparte, em contradição ao Tracy, ele considerava que a concepção, né, o conceito de ideologia que Destutt tinha como contra o governo de Napoleão, como uma oposição ao governo de Napoleão. Para Napoleão Bonaparte, as ideias de ideologia eram uma ilusão, e aí ele chamou os que eram contra seu governo de metafísicos, como se as ideias deles não tinham nenhuma conexão com a realidade histórica. E Marx, assim como Napoleão, era crítico à concepção de Destutt, porque para eles, os ideólogos, eles faziam uma subversão entre a realidade e o pensamento, fazendo com que os fatos se adequassem às ideias e não as ideias aos fatos. Então, o que era a ideologia para Marx? Para Marx, a ideologia vai ser ideias completas que vão sustentar um status quo de uma classe. Então, vai ter a classe dominante e a classe que vai ser dominada. Então, ele vai ter um tipo de dominação de classe. E essas ideias, elas não vão ser espontâneas. Geralmente, elas vão ser passadas de geração para geração. Um exemplo de ideologia vai ser a escravidão. Porque por muito tempo toda uma classe foi submetida a situações muito péssimas. Tinha a manipulação dos senhores dos escravos, tinha uma falsa ideia de proteção, né, bem falsa, e isso perdurou por muito tempo sendo aceito pela sociedade, né. Outro exemplo mais atual poderia ser o consumismo, porque todo um sistema manipula a gente, né, faz a gente acreditar que a gente precisa de determinados produtos que têm pouca durabilidade, são bastante baratos por causa da mão de obra que é praticamente escrava, que são programados, né, para serem pouco duráveis, para a gente ter que ficar cada vez comprando mais e mais em um curto período de tempo, fazendo a gente entrar num ciclo de trabalha, compra um produto, trabalha, paga o produto, trabalha, compra outro produto que a gente acredita que seja bom para nós. Bom, o termo indústria cultural ele foi criado e inventado por dois pensadores de Frankfurt, na Alemanha. Eles eram judeus e um é Max Horkheimer e Theodor Adorno. Eles escreveram um livro chamado Dialética do Esclarecimento e um dos capítulos vai ter indústria cultural, iluminação como engano em massa. Então, ali também naquela época vai começar, no começo do século XX, vai ter o surgimento dos meios de comunicação. Então, a TV, a rádio, o jornal. E eles criticavam toda essa informação ali circulada que não servia pra nada, só pra entorpecer. Então eles pensam assim, como que tanta informação circulada, né, com tanta informação nessa sociedade, e a gente ainda tem uma sociedade alienada. Eles vão criticar o nazismo e o American Way of Life, que é o estilo de vida americano, né, que é essa coisa do consumismo, né, daquela família grande, de consumir, de comprar. Então ali para eles a indústria cultural é aquela arte como mercadoria, que já está pronto para consumir, né, é algo que deixa as pessoas menos conscientes e mais alienadas. Então não tem conteúdo crítico, é para entorpecer. E nós temos vários exemplos hoje em dia, como o futebol, o Big Brother, sites de fofoca, Instagram de fofocas, as novelas, as músicas, né? Certas músicas que servem para estereotipar, né? As fake news também, né? Que são essas notícias falsas circuladas pelo WhatsApp, por todas as redes sociais. Bom, e aí nós vamos ter 3 tipos de cultura. A primeira é a cultura erudita, é aquela mais sofisticada, né? Que é mais pra burguesia e tudo mais. Então, por exemplo, você ir numa peça de teatro, assistir uma peça de teatro, assistir um concerto de uma orquestra, ir para um museu. A segunda é a cultura popular. Então, é aquela do povo, aquela espontânea, né? Como o samba, o carnaval.
A terceira é a cultura de massa, que não tem o rigor do erudito e nem a espontaneidade popular. Então, um exemplo é o funk, né? Uma música que não vai te levar nada, não vai acrescentar nada na sua vida e que vai ali desrespeitar, né? Tipo, a mulher, estereotipar a mulher e tudo mais. Gramsci, um dos principais intelectuais marxistas do século XX. Ele vai valorizar a cultura para a luta de classe, né? Ele vai defender a cultura e a educação para a formação intelectual do indivíduo, abrindo espaço para a hegemonia social. O que é um intelectual orgânico? Um intelectual orgânico é um estudioso intelectual que vai lutar pela sua classe, que vai brigar pela sua classe. A gente tem como Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, grandes exemplos do que é um intelectual orgânico.